Bora aprender, irmã? Vamos para mais um conteúdo onde a gente possa meditar um pouquinho mais dentro da nossa jornada da vida. Na jornada da vida nós estamos aqui com o nosso texto base, que é Romanos 12:2, diz: não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se a gente for realmente analisar, se a gente for realmente parar para pensar, não é fácil não estar no molde do mundo. É um desafio diário, porque na realidade, todos os dias que nós abrimos nossos olhos e colocamos a nossa cara no sol e vamos realizar as nossas atividades diárias, dentro ou fora de casa, nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos ter essa clareza de que o molde do mundo, que o modelo do mundo, que a vestimenta do mundo, que a fala do mundo, que o comportamento do mundo, que a ideia do mundo, que os conceitos do mundo, eles não podem ser modelados na minha vida. E isso é um desafio diário. Não existe um entendimento, digamos assim, pronto, eu já tenho esse molde, esse modelo, e então nunca mais vou me adequar aos padrões do mundo, ao modelo do mundo. Isso não é verdade, porque hoje a gente percebe que existem modas, modismos, situações, e uma coisa sempre puxa a outra, e uma coisa sempre puxa a outra, e algo que há uns dias atrás estava no auge, já perde praticamente a validade, entra no esquecimento, para dar lugar a uma nova moda, um novo conceito, uma nova atitude, um novo pensamento. E se nós verdadeiramente não nos alinharmos a Deus, a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós corremos o risco sim de cairmos em algumas ciladas e automaticamente estarmos com o molde do mundo, entendendo que aquilo é natural, que aquilo é normal, que todo mundo faz. E uma das coisas que a gente tem repetido nesse tempo, até para gravar e servir como estímulo, nós não somos todo mundo. E é esse entendimento que nós precisamos ter. Todo mundo faz, mas eu não sou todo mundo. Você não é todo mundo. O que Deus sonhou para você, o que Deus tem para você, a obra que Deus tem para você, Ele sonhou com você, Ele projetou para você. Então, se eu começo a ter um entendimento de mundo e começo a me enquadrar nesse padrão e começo a entender que todo mundo faz, então eu também posso fazer, eu estou caminhando num caminho que ele é muito perigoso em todos os sentidos. Então, a minha moda, o meu modo, os meus conceitos, meus pensamentos, as minhas ideias, as minhas ações, tudo aquilo que permeia a minha mente, tudo aquilo que eu recebo, ele precisa estar no crivo. E a gente já entendeu que passar pelo crivo de onde? Da palavra. E aí não tem problema. Se tudo aquilo que vem, estímulo, todo estímulo vem, ele vem a partir desse e encontra aqui o crivo da palavra, aí eu vou começar a entender, poxa, todo mundo faz, mas a Bíblia diz que isso não é. Então nós precisamos verdadeiramente estar atentos ao filtro da palavra, entender que nós não somos todo mundo. Irmã, aprende uma coisa hoje, você não é todo mundo. Não é porque todo mundo faz que você tem que fazer. Não é porque todo mundo pensa que você tem que pensar do mesmo jeito. Não é porque é moda que eu tenho que usar. Não é porque é algo comum que eu vou ter que fazer. Não. Nós precisamos ter filtro. E o nosso filtro precisa ser a palavra de Deus.
Então tudo que vem, bate no filtro, a gente filtra. Tá, aqui não, peraí. Vamos bater aqui no filtro da palavra. Aí a gente, filtra pra cá, pra nós, pra cá. Só vai passar verdadeiramente aquilo que a palavra ela tem pra mim, aquilo que Deus sonhou pra mim. E aí a gente encontra muita dificuldade nisso, porque a cada dia o mundo se renova, as coisas se renovam. Por exemplo, como funciona a PNL, que é a Programação Neurolinguística? A PNL, uma das questões que ela trabalha justamente é quando nós fazer com que a gente tenha familiaridade em todas as coisas, em todos os processos. Por exemplo, quando algo é novo, a gente tem um impacto inicial, principalmente quando é algo novo, que de alguma forma vai contra alguns valores, vai contra alguns pensamentos, vai contra algumas ideias, vai contra conceitos antigos, tá? E aí, quando aquilo vem para a vida das pessoas, causa um primeiro impacto. Só que aí aquilo vem no primeiro momento, causa um impacto, e depois aquilo vem num outro momento, causa o impacto inicial, ele começa a diminuir, e aí os estímulos que vem sendo dados, estímulo, entre estímulo e estímulo, a gente vai começando a achar aquilo natural, como diria por aí, normal. E aí a gente tem que ter muito cuidado. Por exemplo, quando eu era mais jovem, foi uma época assim de muita revolução em algum sentido. Por exemplo, na dança, né? E eu não estou fazendo crítica, tá? Eu estou tentando mostrar como o impacto inicial ele é forte de acordo com que a gente vai sendo exposta a esse estímulo, a gente vai ficando natural. Quando surgiu, por exemplo, uma dança que foi muito comum, que é muito comum até hoje, que era na boquinha da garrafa. Aquilo inicialmente foi um impacto, a forma de dançar, aquele jeito. Então, inicialmente trouxe aquele boom do impacto. Mas você percebe que depois ficou natural? Natural. Então, eu via crianças dançando, sensualizando na boquinha da garrafa e tal. E eu ficava assim, uau, né? Porque causou um impacto, porque veio trazendo algo novo. E todo novo, ele realmente causa aquele impacto inicial. Mas depois ele passa a ser natural. Assim como outras coisas. Eu dei só um exemplo aqui, volto a repetir, não tenho a intenção de criticar nada nem ninguém. Cada um sabe da sua vida, a condução da sua vida, a forma que tem conduzido a sua vida. A gente está aqui para entender um pouquinho dos processos, a gente está aqui para entender um pouquinho da palavra de Deus, a gente está aqui para trazer uma renovação, uma transformação para o nosso entendimento. Então, coisas que são citadas aqui não tem intenção de criticar, tem intenção de trazer entendimento, que é esse o principal objetivo de nós nos reunirmos aqui nos vídeos. Trazer entendimento, trazer clareza na nossa mente. E aí a gente está falando justamente dessa questão do impacto inicial de coisas novas. Tudo, mesmo que seja uma coisa que para nós ele seja assim muito incomum, nossa, isso é tão incomum, mas aquele momento a gente fica assustado. Mas pode perceber, isso eu gostaria até que você percebesse na sua própria vida. Coisas que você viu que num primeiro momento te causou um impacto, e aí depois passou a ser natural. Passou a ser natural. E aí todo mundo achou natural. E nesse natural, nesse normal, nessa questão de tá tudo bem, a gente vai entrando e vai fazendo, e vai realizando, e vai se movendo, sem usar o crivo da palavra de Deus. E a gente já até falou da questão do crivo da palavra. Então a gente tem muita coisa no mundo.
A gente tem muita coisa, tem muita oferta, tem muita oferenda, tem muita ilusão, né? Então tá tudo muito fácil, tá tudo muito... É um banquete. É essa palavra realmente. O mundo está nos servindo um banquete visivelmente assim, recheado de coisas boas, recheado de boas ideias, recheado de bons conceitos, recheado de boas decisões, mas que no final nos trará prejuízos e no final nos fará entrar por caminhos de todo mundo. E eu não posso. Eu não sou todo mundo. Então eu não posso entrar no mesmo caminho de todo mundo, porque eu não sou. Você não é. Nós não somos. Você não é todo mundo. Eu não sou todo mundo. Nós não somos todo mundo. Então, o que é oferecido para todo mundo, a gente tem que entender. É para mim ou não é? E Deus escolheu para mim ou não? É isso que Deus tem para mim ou não? É esse banquete que o mundo tem oferecido que eu tenho que aceitar como algo realmente bacana, bom, saudável e que vai me levar por caminhos realmente de coisas boas ou não? Sei. Nós precisamos refletir. O banquete não está servindo somente a nós. Uma geração toda está em risco. Os nossos filhos estão em risco. Existe um banquete de ilusão servido todos os dias no mundo. Um banquete de ilusão que no final dele é um abismo sem fundo. Um banquete de ilusão onde eu posso tudo, eu sei tudo, eu conheço tudo, eu posso realizar tudo e ninguém tem que falar nada, que fazer nada, porque eu sei de mim. Em parte isso é verdade, porque realmente é eu que vou prestar conta dos meus atos. É você que vai prestar conta dos teus atos. Cada um de nós somos responsáveis pelos nossos atos. E verdadeiramente nós pensamos que sabemos de nós. Mas lá no final, no meio da dor, no meio da luta, no meio do choro, a gente vai pedir socorro, não tem jeito. E é um entendimento que nós precisamos ter. Vou falar um pouquinho de uma experiência lá atrás que eu tive. No passado, eu imaginava, antes de conhecer Jesus, que eu tinha o controle da minha vida, que eu sabia governar minha vida, que estava tudo bem, que eu governava a minha vida, eu tomava as minhas decisões, eu fazia o que eu queria, eu ia para onde ia e ninguém tinha nada a ver com isso. Só que na construção da minha história de vida, eu comecei a descobrir a máxima da vida, que eu não sei governar minha vida, que as minhas decisões foram escolhas pautadas muitas vezes em emoção e sem discernir que lá na frente havia um abismo. E aí nessa história eu começo a sofrer, e vem um dia que o Senhor, eu entendo, cara, entendi a máxima da vida, eu não sei governar minha vida. E esse é a máxima real da vida. E aí sabe o que eu fiz? Peguei o governo da minha vida e entreguei na mão do Senhor. E cheguei um momento da minha vida e disse: Deus, eu não sei governar minha vida, porque eu estou fazendo muito estrago contra mim mesma. E agora eu quero socorro. E eu comecei a pedir socorro para Deus. Eu comecei a pedir socorro para Deus. E é engraçado que esse entendimento veio que eu fazia a escola de capacitação ministerial. E na escola existia um livro obrigatório de leitura que é do Jorge Mitian, Jesus Cristo é o Senhor. Em algum momento da minha vida eu já era cristã, mas mesmo assim eu continuava com o governo da minha vida na minha mão. E quando eu fui exposta a essa leitura de Jesus Cristo é o Senhor, de Jorge Mitian, foi algo assim
foi um divisor de águas na minha vida. Aí eu vim entender o que é governo real de Deus sobre a minha vida. E aí a clareza surgiu quando eu vim entender que mesmo estando na igreja, eu governava a minha vida. Eu tomava as minhas decisões, eu fazia o que eu queria, eu ia para onde eu queria, eu realizava aquilo que eu queria. E aí vem isso, quando na leitura desse livro, todo esse entendimento equivocado, ele passa por um processo de desconstrução. E essa desconstrução faz com que eu entenda que eu não sei governar minha vida. Eu não sei governar minha vida. E eu assumo isso diante de Deus. E eu digo, Deus, eu não sei governar minha vida. Se eu não sei governar minha vida, muito menos a minha casa. E aí eu entreguei o governo, disse, então, Senhor, toma o governo da minha vida nas tuas mãos. Toma o governo da minha vida para ti. E naquele tempo, lá no meio daquela escola de capacitação ministerial, sendo tratada pelo Senhor, através principalmente da palavra do Senhor, eu comecei a passar por um processo verdadeiramente de abrir mão do controle da minha vida e entregar o governo da minha vida na mão do Senhor. Foi quando a minha vida começou verdadeiramente a mudar, porque aí não era mais eu que estava no controle, mas era o Senhor. Só que do momento que eu entreguei até, digamos, esse momento atual, para que houvesse clareza, entendimento, para que houvesse verdadeiramente uma transformação, uma renovação do entendimento, foi uma caminhada longa. Foi uma longa caminhada, mas aqui, como testemunho, eu posso dizer que valeu a pena. Porque se eu não tivesse, talvez, entregado o governo da minha vida na mão do Senhor e reconhecido que mesmo estando em Deus, eu ainda governava a minha vida, onde eu estaria hoje? Onde eu estaria? E hoje eu tenho clareza, uma clareza tão grande de entender que eu não vivo mais eu de fato, mas Cristo vive em mim. E isso não me deixa melhor do que ninguém, não. Não me deixa melhor, não me dá vantagem sobre ninguém. A única vantagem que eu tenho é comigo mesmo, com o meu Senhor. A única vantagem que eu tenho é com a minha vida e na presença do Senhor. Mas não existe vantagem em relação aos outros, às outras pessoas, no sentido de que eu por isso tenho que me achar. Não me acho nada. Não me acho nada. Porque eu já deixei de achar há muito tempo. Ou eu tenho plena convicção daquilo que eu sou, eu prefiro não achar nada. Ou eu tenho plena convicção daquilo que eu sei, ou eu não acho nada. Há muitos anos eu vivi sobre axiologia. Eu acho isso, eu acho aquilo. Hoje eu não preciso achar. Eu tenho plena convicção de quem Deus tem construído nessa trajetória, nessa história de vida. Eu tenho plena convicção que eu falhei muito e que eu governava a minha vida, porque eu poderia até ser considerada aquela mulher mandona, que se acha que manda, mas na realidade não manda nada. E eu passei pelo processo do vale, porque na realidade a desconstrução é um vale mesmo. É um vale de desconstrução. E dói, e tem dores, e tem choro, e tem gemido, e tem oração, e tem entrega, e tem renúncia. Porque nessa caminhada a gente começa a entender que não existe evangelho sem renúncia. Não existe evangelho sem renúncia. Porque em algum momento a gente vai ter que renunciar àquele sono gostoso. Em algum momento a gente vai ter que renunciar àquele lençolzinho quente. Em algum momento a gente vai ter que renunciar àquela comida deliciosa, porque nós estamos de propósito, nós estamos de jejum. Em algum momento a gente vai ter que renunciar àquele grupo que eu queria estar, porque naquele momento Deus está me chamando para estar com Ele, e Ele é a minha prioridade.
Em algum momento nós vamos ter que renunciar àquela roupa, sim, renunciar sim, porque aquela roupa traz sensualidade sobre mim, chama atenção para o meu corpo, chama atenção de olhares. E aí o Espírito diz assim, mas vem cá, por que tu tá usando assim? Para que tu quer chamar atenção? Se a principal atenção que eu preciso é a do Senhor. E a gente vai renunciar sim muitas coisas, porque nós temos aprendido que não existe evangelho sem renúncia. A gente não pode baratear o evangelho, porque se eu entender que eu não sei governar minha vida e entregar o governo da minha vida na mão do Senhor, eu tenho que entender que eu preciso sim renunciar. E não são poucas coisas. Eu preciso renunciar todo dia, pegar minha cruz e seguir em Deus, sabendo que lá no final de todas as coisas eu não vou encontrar um abismo, porque eu sei o que eu tenho plantado, e eu tenho falado aqui também nesse canal, quem sabe o que planta não teme a colheita. Você precisa saber o que você planta. Você precisa saber quais são as sementes que você tem lançado. E você precisa ter consciência que não existe evangelho sem renúncia. Não existe evangelho sem renúncia. E a Bíblia é clara. Quando o Senhor nos chama para negar a nós mesmos, é para negar uma vez, é todos os dias. Nós iniciamos esse vídeo dizendo que é muito difícil nós vencermos, porque o mundo ele nos dá um banquete, ele nos oferece um banquete. E se nós não estivermos com o filtro da palavra, se nós não estivermos com a nossa mente renovada, o nosso entendimento em Deus, se nós não tivermos o governo da nossa vida na mão de Deus, nós vamos começar a viver um evangelho que não tem renúncia. Mas isso não é real. Evangelho é renúncia. O evangelho nos chama para negar a nós mesmos, carregar a nossa cruz e seguir todos os dias. Não dentro do molde, do padrão do mundo, mas dentro do molde, do padrão de Deus. E o padrão de Deus é diferente do padrão do mundo. O padrão de Deus é diferente do padrão do mundo. O padrão de Deus não é o padrão do mundo, porque a própria Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E qual é o padrão que eu tenho hoje? Qual é o padrão que você tem hoje? Qual é o padrão que você vive hoje? Será que você pode dizer que verdadeiramente você entregou o governo da tua vida na mão de Deus? E você pode dizer assim, verdadeiramente não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? Claro que quanto humanos, às vezes a gente falha. A gente erra, a gente peca, a gente coloca o pé na jaca, a gente faz muitas coisas ainda erradas. Eu ter entregado a minha vida no governo do Senhor não significa que eu não erre, eu erro. Eu erro todos os dias, eu peco todos os dias. Só que quando eu erro, quando eu peco, eu tenho para quem, aonde, eu tenho aonde me esconder, eu tenho a quem buscar, eu tenho socorro presente, que é o Senhor. O fato de eu ter entregue o governo da minha vida na mão de Deus não significa que eu não peque, que eu não erro, e eu estou repetindo para que você entenda. Você entregar o governo na mão do Senhor não significa que você não vai mais pecar. Você vai continuar pecando, porque você é pecador, assim como eu sou, que nós somos pecadores redimidos, em processo de construção, para que a gente chegue à estatura de varão perfeito na presença do Senhor. Isso só pode acontecer a partir da palavra. A partir desse evangelho, onde se a gente tem renúncia diária. Porque eu não conheço esse evangelho sem renúncia. Eu não conheço. Eu não conheço esse evangelho que eu posso tudo quando eu quero, a hora que eu quero e tudo bem. Eu não conheço. O evangelho que eu conheço
eu preciso renunciar. Porque aquilo que eu quero, aquilo que a minha carne almeja, não é aquilo que o meu espírito almeja, é a velha luta e a velha guerra que milita entre a carne e o espírito. Então que você possa entender nesse tempo, verdadeiramente o Senhor tem o governo da tua vida. O governo da tua vida está na mão do Senhor. A gente não sabe governar a nossa vida. A minha vida só mudou quando eu entendi isso. A minha vida só mudou quando eu baixei a guarda. A minha vida só mudou quando eu soltei a corda. A minha vida só mudou quando eu entendi que verdadeiramente eu não tinha condições de governar a minha vida. E aí eu pego o governo da minha vida, entrego na mão do Senhor. Continuo nas construções, na minha trajetória, às vezes caindo, às vezes errando, às vezes pecando, mas sempre dizendo: Deus, olha, eu falhei, mas eu ainda continuo contigo, o governo da minha vida ainda está na tua mão. Sempre orando, buscando, clamando, tentando entender os tempos e as horas, tentando fazer aquilo que verdadeiramente Deus quer, não aquilo que eu quero, porque a minha vontade não era nem estar aqui. A minha vontade era estar em outro lugar, a minha vontade talvez fosse estar descansando, a minha vontade fosse estar fazendo nada até. Mas eu estou aqui, porque eu sei que eu tenho crido, e eu sei os compromissos que nós temos diante de Deus. Que o Senhor possa cada dia nos levantar mulheres que possam verdadeiramente dizer: Senhor, eu quero a minha mente renovada, eu quero a minha mente transformada, eu reconheço que eu não sei governar a minha vida, e eu entrego o governo da minha vida nas tuas mãos. Eu entrego o governo da minha vida nas tuas mãos. E aí a gente começa uma jornada. Todo dia, carregando a nossa cruz, fazendo novas construções, tendo novos entendimentos. E sabendo que no final de tudo, Deus, Ele nos dará a coroa da vida. Porque existe recompensa, sim. Existe um banquete, sim. Existe uma mesa preparada, sim, para nós. Para os filhos da obediência. Para aqueles que andam na presença do Senhor. Que você possa verdadeiramente ser alimentada com esse conteúdo. Que você possa refletir sobre sua vida, sobre os banquetes oferecidos pelo mundo e o que você tem aceitado como normal e natural. E o que você tem aceitado como algo de Deus, que não é de Deus, que o mundo tem te oferecido. Que você possa lançar fora padrões e conceitos e ideias do mundo e lançar-se para conhecer e compreender ao Senhor a partir da sua palavra, entregando o governo da tua vida na mão dele, porque ele é bom o tempo todo. Que Deus possa abençoar a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica na shalom do Senhor.